Muito bem, pessoal, estamos aí para a aula número 4, onde nós vamos falar um pouco de cenário. Já falamos dos princípios de gestão e agora nessa aula nós vamos falar um pouquinho dos cenários, ok? Então, a aula 4, dentro da disciplina de planejamento estratégico, e a questão é definindo cenários, né? Esse é o ponto que a gente quer abordar aqui, ok? Muito bem, por que cenários, né? Essa é uma questão, né? Por que cenários? É, com a complexidade no nosso ambiente, né? Houve a necessidade, a partir da década de 60, né? De começar a construir as possibilidades existentes em termos de cenarização. O quê? Ou seja, o que está acontecendo no ambiente externo que vai nos impactar? Aí foram tiradas algumas frases, né? Obviamente que elas têm que ser consideradas dentro de um contexto, mas são frases, mesmo dentro de um determinado contexto, né? São hoje bem interessantes, né? Tipo, máquinas voadoras mais pesadas do que o ar são impossíveis, né? Obviamente dentro da época, né, em que não se tinha os aviões, e se estava buscando soluções para esse caminho aí, e alguns tinham esse pensamento, né? E não eram pessoas assim fora do ambiente tecnológico, científico, empresarial, né? São pessoas de empresas, né? O outro aqui da IBM, né? Acredito que há mercado mundial para cerca de 5 computadores. Obviamente que ele estava falando dos computadores mainframe que eles estavam produzindo na época, né? E dentro daquele contexto, dentro daqueles limites, né? Não há nenhuma razão para que as pessoas tenham um computador em casa, também dentro daquele paradigma da época, né? Então se pensou dessa forma, né? E o fonógrafo não tem qualquer valor comercial. Isso também foi colocado não só para o fonógrafo, como a copiadora eletrônica, né? Então, vários produtos inovadores numa determinada época foram questionados por alguns, tá certo? Então, daí a necessidade de ter outras visões, outras percepções do que poderia ou pode, né, acontecer. Bom, para se entender esse assunto, né, nós temos aqui as forças do mercado, as 5 forças do Porter, né, de novo, né, temos aqui a nossa empresa, aqui, ó, atuando aqui, fornecedores, né, e os compradores, tá certo? Temos aqui os entrantes potenciais, empresas que atuam já nesse ramo do mesmo negócio da nossa, né? E que podem começar a atuar nesse mercado, fisicamente falando, junto aos mesmos clientes, etc., né? E produtos substitutos, né? Produtos substitutos que podem acontecer, como nós vimos acontecer com a fita cassete, Blockbuster, Netflix e agora outros concorrentes entrando, né? E aí vai, tá certo? Então, a substituição, né, de produtos gradativos com outros, né, que substituem não o produto em si, né, mas a forma como aquele valor é agregado. Bom, então, essas 5 forças estão aonde? Num ambiente externo, onde há fatores governamentais que influenciam, né? Fatores econômicos e de mercado, tá certo? Relacionado à economia, a questão de como o mercado está se comportando, se ele é mais aberto, mais fechado, se há restrições, barreiras, né? Fatores demográficos e culturais, né? A questão das características, né, de um povo, né, a quantidade de pessoas por região demográfica, né? Como é que isso funciona, como é que isso nos influencia, né, na construção de um determinado negócio. Qual é a tendência nessa área, né? Fatores tecnológicos e ecológicos também é um outro fator que transcendem, né, a nossa, às vezes, a atuação da empresa, mas que nos impacta diretamente. Então, nós temos que analisar, dentro daquela visão de longo prazo,
o que pode acontecer nesses ambientes que possa vir a influenciar ou afetar a empresa, ok? Muito bem. Cenários têm, então, que objetivo? Propiciar esses insights úteis para se pensar no futuro. Então, uma das formas de você propiciar os insights é trabalhar aquelas técnicas de think tank, por exemplo, né? Você reúne um grupo de especialistas, projeta um futuro descolado do presente, né? Para ver o que pode vir de útil nesse futuro para e que possa nos afetar. Combinar a extrapolação com a autodeterminação. O que até então era feito era programação estratégica, ou seja, você faz a tua análise estratégica, a sua estimativa, né, de tendência com base no seu passado. Essa é a extrapolação. Mas com autodeterminação, você tendo mais vamos dizer assim, um pé no chão, ou até nas nuvens, né? Para ver, olha, se eu projetar simplesmente esses valores aqui, não vai dar certo, né? Eu vou ter que trabalhar com outras variáveis, né? Então tem que pensar nessas duas coisas. Lidar com incertezas, né? Hoje nós estamos num mundo totalmente cheio de incertezas, né? A pandemia está aí para provar isso, né? Quem iria imaginar que nós passaríamos o mundo, né, por uma questão dessa, impactando tudo, né? Questões logísticas, questões de trabalho, né, de tudo, né, da vida das pessoas. Então, essas incertezas existem e são cada vez maiores. Possuir uma visão sistêmica. Se você tiver só uma visão no teu nicho de negócio, na tua área de atuação, no teu mercadinho ali curto, você não vai perceber novos entrantes, você não vai perceber substitutos, você não vai perceber novas tecnologias, culturas diferentes que estão entrando e influenciando o nosso negócio. Poderem ser avaliados de alguma forma antes que ocorram. Isso é um outro ponto também que é colocado, né? A gente poder testar o cenário, né? Essa é algo mais complexo. Eu prevejo um cenário, vamos testar. Se isso realmente acontecer, tem chance real de acontecer? E se isso acontecer, o que vai nos impactar? Então, esse teste, né, é importante. E serem produzidos por especialistas, não vale achismo total, né? O especialista ele tem um conhecimento científico, né? E baseado nesse conhecimento científico, ele extrapola, né? Ele prediz, né? Já com a base científica. Agora, alguém que não tem um conhecimento científico, não tem fatos e dados acumulados sobre aquele assunto, vai ser muito achismo, aí não funciona, tá certo? Então, a gente tem que se basear nos especialistas, tá certo? Muito bem. Uma das técnicas é essa aqui, ó, metodologia Delphi ou Delphi, né? Se vocês forem no Google, vão ver, né? E é a busca de insights a partir de especialistas, tá certo? Então, nós temos duas formas, pensamento estratégico ou programação estratégica. Pensamento estratégico ou programação estratégica. Hoje, o que a gente consegue e pode usar e deve usar? O pensamento estratégico. Não esse aqui, eu marquei aqui, mas não é esse, desculpa. Não é esse. Esse aqui, pensamento estratégico, tá certo? O pensamento estratégico é exatamente o quê? Você tem um histórico em termos de produção, em termos de demanda de mercado, em termos de tendências até desse mercado, dentro dessa projeção, mas você usa isso como insumo, não usa isso aí como um fato definido e que vai acontecer. É um insumo. Agora, além disso, nós temos todas as outras variáveis exógenas que a gente tem que trazer para esses especialistas, para eles predizerem o futuro, tá certo? Então, pessoal, a ideia desse capítulo foi essa, de apresentar a parte de cenários, né? Eu agradeço e vamos aguardar aí a próxima aula. Muito obrigado, ok?